Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. São Padre Pio de Pietrelcina, intercedei por nós. Através da sua aliança, o Senhor irá transformar a sua vida. Caríssimo, nós precisamos entender um grande detalhe sobre a aliança. Você percebe que aquilo que nós assumimos com o Senhor, de fato você percebe que quando Deus mostrou que a aliança que ele tinha com Noé, ele transmitiu ali o arco-íris, que Deus estaria com Noé, iria proteger, estaria com ele, ia conduzir e nada ia faltar Noé e toda a sua família, porque Deus fez uma aliança com Noé e não ia deixar ele desamparado. E assim Deus quer fazer comigo e com você. Basta eu e você acreditar, confiar e entregar de fato ao Senhor as nossas vidas, e aquilo nós iremos fazer. Mas só que quando a gente fala de fato em aliança, nós precisamos entender um detalhe: que falta em mim e você essa força de vontade, falta em mim e você essa perseverança, essa fidelidade. Nós muitas das vezes um dia queremos ser de Deus, outro dia não queremos ser de Deus. Um dia nós vamos para a igreja, outro dia nós não vamos à igreja. Querido, na escola, na faculdade, se você não tiver uma porcentagem bem grande, deixa eu dar um exemplo aqui, uma coisa que eu tô dando, você tem 70% de frequência, você de fato já está reprovado por causa de ausência, porque você não vai na aula. Então, digamos assim, você tem 70% de presença, mas só que isso não vai te fazer você de fato ser aprovado naquela disciplina. Você ainda tem que tirar nota boa. Você tem que tirar acima de 7, que se você tirar acima de 7, mesmo assim você ainda vai ser reprovado. Você entende que tem vários critérios, vários requisitos que você tem que de fato obedecer se você quiser ser aprovado naquela disciplina? E aí, querido, você não tem que dizer assim: ah, eu não vou hoje pra escola porque eu estou cansado. Ah, hoje eu não vou pra escola porque hoje o sol tá quente. Hoje eu não vou pra escola porque hoje tá chovendo. Hoje eu não vou pra escola porque o professor não mandou mensagem pra mim. Ah, hoje eu não vou pra escola porque o meu amigo não chamou. Ah, eu não vou pra escola porque hoje o clima tá tão gostoso pra dormir, pra descansar. Ah, hoje eu não vou pra escola por causa disso. Querido, se você for ou não for, querido, você vai ser reprovado. Entende? Se você não estudar para a prova, você tirar nota menor que 7, ou se você a frequência for menos de 70%, você já está reprovado. Esse é o requisito. E esse número, essa porcentagem, eu tô colocando, mas existe realidade que pode mudar. Amém? Tô falando de gente inteligente. Então entenda um detalhe, querido. Aqui, querido, você e eu temos que obedecer isso. Exatamente. É como um carro que tá dirigindo. Você tá dirigindo um carro, você sabe que se você não pode andar abaixo de X velocidade e maior que Y velocidade, porque senão você é multado. Você tem que estar entre. Vou dar um exemplo aqui, certo? Não está correto, mas eu quero que você entenda números, porque infelizmente muitas das vezes quando eu falo X e Y, você não entende. Mas digamos que dentro da cidade você tem que andar, de fato, a velocidade maior que 20 e menor que 50. Entende? Tô dizendo aqui uma probabilidade, tô inventando na minha própria cabeça. Então se você tiver a 15 por hora, você vai ser multado. Se você tiver a 55 por hora, você vai ser multado. Você não pode ser nem mais e nem menos. Tem que ser aquilo. Você tem que responder. Você tem que de fato dirigir a regra de trânsito. A lei de trânsito. Não, eu quero andar nessa velocidade. Eu quero andar, de fato, na cidade a 60 por hora, a 80 por hora. Não, você pode. Só que você vai ser multado. Você vai perder a sua habilitação. Entende? Você é livre para você fazer o que você quiser. Só que depois que você ser punido, aí, querido, você não pode mais dirigir. Entende? Você não pode. Você tem que entender uma coisa: é regra que você tem que obedecer. Isso é de fato em todos os lugares. Você sabe disso, eu sei disso. Isso é uma plena consciência minha e sua. Entende?
E aqui, querido, nós sabemos que na igreja existe certas quaresmas. Desculpa o termo certas, mas você dá para entender muito bem. Existe a quaresma da igreja, que inicia após as semanas que inicia de fato a quarta-feira de cinzas. E ali, querido, naquela quarta-feira de cinzas e finaliza de fato na ressurreição de Cristo, após a Semana Santa, a Semana Maior, esses 40 dias. Mas também existe a quaresma de São Padre Pio, que nós iniciamos no dia 13 de agosto e finalizamos no dia 23 de agosto. Existe também a quaresma de São Miguel, que inicia dia 15 de agosto e finaliza dia 29 de setembro. E também existe outras quaresmas. Existe a quaresma também da grande santa da igreja, que é chamada ela de princesinha, que nós precisamos também de fato conhecer ela cada vez mais, que é Santa Filomena, que é uma santa de fato que é pouca venerada, nós devemos propagar ela também. Mas de fato, a quaresma de fato existe um itinerário. Existe de fato um caminho que deve ser feito todos os dias, diariamente, continuamente. E aquilo muitas das vezes, querido, nós precisamos entender um grande detalhe. A quaresma de fato é uma renúncia comigo mesmo daquilo que o Enio é, para que o Enio, aquilo que ele quer ser, que ele quer mudar, entende? Por quê? Porque muitas das vezes nós só rezamos a quaresma para aquilo que eu quero alcançar de Deus. De fato, Deus vai te conceder uma graça. Não somente uma, várias. Talvez ele vai te enriquecer. Amém? Deus seja louvado. Porque por excelência, Deus, ele já te concedeu. Deus, por excelência, ele vai te conceder. Amém? Mas só que ele não tem nenhuma dívida, nem comigo nem com você. Porque ele já fez, ele faz. Deus, ele é um pai misericordioso e grandioso. Ele já fez e ele vai fazer. Amém. Mas ele não tem nenhuma dívida. E por ele não ter nenhuma dívida, então Deus não precisa fazer mais nada. De nenhum sinal, milagre, cura e libertação, para que eu faça esta quaresma. Para que eu de fato seja fiel. Que eu possa de fato ser perseverante e rezar os 40 dias. Para que o Enio possa mudar. Não para que Deus possa fazer milagre, porque Deus não tem dívida com o Enio, amém? Isso tem que entender a primeira coisa. Só que, entenda um detalhe aqui. O que eu e você temos que ter em uma quaresma? Repita comigo, propósito. Isso nós temos que ter, propósito. Eu vou rezar a quaresma por 40 dias. Só que entenda um detalhe aqui. Os 40 dias tem que me levar de fato a uma mudança de dentro de mim, de dentro para fora. Exatamente, dentro da minha casa, dentro da igreja, dentro do trabalho, o velho Enio pro novo Enio. É uma luta, é um combate, é uma violência dentro de você, não com o outro, não com palavras ásperas, não com palavras agressivas, palavras de comparação, palavras que diminuem, palavras que de fato você vai, de fato, de forma desmoralizar o outro, julgar ou condenar ou defamar o outro, mas você vai ser violento consigo mesmo para que você de fato possa crescer em estado de graça e santidade. É isso que tem que ter os propósitos da nossa quaresma. Só que infelizmente nós só queremos de Deus que seja feita a tua vontade. Não, que Deus possa fazer na minha vida, mas muitas das vezes nós queremos que seja feita a tua vontade na minha vida, assim na terra como no céu. Muitas das vezes nós queremos que Deus opere somente prodígios e milagres, mas muitas das vezes nós não queremos que seja feita a tua vontade aqui na terra como no céu. Então falta muito em mim, em ti, isso, propósito. Por quê? Porque quando você inicia uma quaresma, você sabe que você tem que ter um propósito. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Você disse que vai ficar 40 dias. Vamos aqui entender um detalhe aqui. 40 dias. Você vai ficar sem as redes sociais. Você vai ficar de fato sem dormir à tarde. Você vai ficar sem o doce. Você vai ficar sem você vai ficar sem fofocar, caluniar, comer tal alimento. Amém? Amém. Deus seja louvado. Você vai dormir de fato sem um colchão. Você vai dormir no colchão duro. Você vai dormir no chão somente com um adredom. Uma penitência pra você. Você vai tomar banho somente de água fria. Amém? Amém. É um propósito. Só que entenda um detalhe aqui, querido. Infelizmente, muitos propósitos estão indo de água abaixo. Muitas das vezes você só inicia, você não conclui. É lindo pessoa dizer, eu vou fazer a quaresma tal, mas aí eu pergunto, você quer alcançar de Deus o quê?
Ele fala, eu quero a conversão da minha família, eu quero essa cura, eu quero esse milagre, eu quero esse prodígio, eu quero ingressar na faculdade, eu quero isso, eu quero adquirir um imóvel, um automóvel. Amém? Deus seja louvado, Deus seja louvado. Deus pode fazer, Deus pode fazer. Amém, amém. Só que eu pergunto você, e os seus propósitos? Você de fato concluiu ele os 40 dias? Você muitas vezes só espera de Deus. E será que Deus pode esperar de você também? Ah, não, Deus sabe da minha fraqueza. Ah, Deus sabe que eu sou fraco, que eu sou ser humano. A carne é assim, né? A carne é fraca. Tá bom, já que a carne sua é fraca, já que você não tem perseverança de alcançar a graça e a cura, então você não pode exigir nada de Deus também. Entende, querido? Porque muitas das vezes, quando você coloca a sua mãe, eu não desejo isso pra você, não desejo isso pra ninguém, mas se sua mãe, ou seu pai, seu filho estiver no centro cirúrgico, você fala assim, não, eu quero que o médico faça uma boa cirurgia no meu filho, para que meu filho venha pra cá são e salvo. Entende? O médico, ele não pode errar, porque se ele errar, vai ser uma fatalidade e aquela pessoa que ele tá cuidando pode vir a óbito. E assim somos nós. Se você deslizar na sua caminhada de fé, pode ser fatal. Entende? Wênio, como assim? Wênio, querido, nós precisamos entender uma coisa, querido. Se você não consegue, de fato, manter o seu propósito por 40 dias, imagine se você vai conseguir durar a sua vida toda na igreja. Não vai. Você precisa entender, é um propósito tão pequeno, tão simbólico, que muitas vezes eu e você não sustentamos os 40 dias, sabe por quê? Porque infelizmente você não tem propósito. Você não sabe o que quer. Você é uma Maria, vai com as outras. Você é mimizento, você é chato, você é briguento. Falta em você coragem. Coragem para lutar contra si próprio. Você tem que dizer, eu tenho uma convicção, eu tenho princípios. Eu sou um homem, uma mulher seleta naquilo que eu irei fazer, naquilo que de fato eu quero fazer nessa quaresma. E entende um detalhe, e muitas das vezes o que está acontecendo conosco nessas quaresmas, nesse propósito, é que nós estamos comparando eu com o outro. Ah não, eu iniciei a quaresma com João, eu iniciei a quaresma com Maria, eu iniciei a quaresma com Lucas, com Marcos. Só que Marcos, ele já alcançou a graça em 5 dias, e eu até hoje nada, então eu vou parar. Então, entenda um detalhe, se você está numa quaresma, de fato, é para a mudança de vida, você não está aqui simplesmente para que Deus faça. Mas você diz que é a quaresma, Deus não tem a obrigação de fazer com você no 5º dia, não tem. Mas você tem que ter o propósito de rezar os 40 dias, essa quaresma ser fiel. E você sabe que se Deus fizer, amém. Mas se Ele não fizer, amém também. O importante é que você fez a quaresma e você fez por amor a Deus e não pela graça que você deseja alcançar. Talvez essa graça pode tirar da graça de Deus, pode levar você ao pecado, pode levar você à ruína, pode levar você ao inferno. Então você tem que entender uma coisa. Se João alcançou no 5º dia, louvado seja Deus. Deus abençoe João. Eu não sou invejoso, eu não vou comparar a minha quaresma com a quaresma de João, porque Deus sabe que João precisa e eu não preciso, porque se eu precisasse, Deus já tinha me dado. Então, se Ele não me deu, é porque eu não preciso. E eu sou um imaturo, eu não entendo o que é melhor e Deus entende, amém? Então falta em mim esse entendimento, falta em mim essa compreensão, falta em mim que Deus abra a minha mente para dar uma inteligência, querido. Tá faltando em mim. Propósito é assim, querido, propósito, eu tenho um propósito, mas entenda uma coisa, Deus sabe o que é melhor. Lembre-se de Lázaro. Todos queriam que Lázaro estava naquele dia, mas Deus falou assim, não precisa, é no meu tempo, é no meu jeito, é da minha forma. Deus ressuscitou Lázaro, ressuscitou, mas no tempo de Deus. Marta entendeu? Não entendeu. Porque é um mistério de Deus, querido. É um mistério. Você tá entendendo? É um mistério de Deus. Não cabe a mim, o Wênio, entender. Porque quando o mistério deixar de ser mistério, você entende? Você entende que é uma loucura. A fé não é para ser entendida, compreendida, é para ser vivida. Vocês têm que entender esse detalhe. Então tem coisas que você vai pedir nessa quaresma, ou na de Padre Pio, ou nessa novena do Padre Pio, e Deus vai olhar assim, não, eu quero você somente perseverante, eu quero ver a sua aliança. E a sua vida vai ser transformada. Primeiro, você vai adquirir experiência.
Amém, fala amém. Deus fala, eu quero adquirir experiência. Amém, fala, querido. Fala, eu vou adquirir maturidade, inteligência pra isso. É inteligência, porque quando você faz algo... Como assim, Wayne? Vou te explicar, presta atenção. Uma mulher que é cozinheira e ela todo domingo ela faz feijoada. Então ela sabe a quantidade de ingredientes pra cozinhar pra 100 pessoas. Ela sabe os ingredientes que ela precisa. Ela fala assim, não, eu vou precisar de tanto quilo de carne, tanto quilo de feijão, tanto quilo daquilo. E ela vai fazer e vai dar tudo certo. Porque ela adquiriu experiência naquilo. Experiência. Ela adquiriu inteligência para cozinhar a feijoada. Eu tô dando um exemplo bem simples para que você entenda, um exemplo simbólico. Fala, tô entendendo. Tô entendendo tudo, Wayne. É isso, querido. Tem coisas que Deus quer que você crie experiência. Quer que você crie couro. Couro duro. Entende? E aqui, querido, nós precisamos entender uma coisa. Deus vai transformar a sua vida, Senhor. Talvez nesse não. Wayne, é fácil ouvir o não? Não. Mas vale a pena. E faz parte da nossa vida. Presta atenção aqui. Você pega o seu currículo. Você tem graduação, especialização, mestrado, doutorado. Você coloca em 100 empresas. Você vai ser chamado na 100 empresas? Não, não vai ser. Mas em uma você vai ser chamado. Amém? Deus seja louvado por isso. E aí, para as 99 você vai ficar triste? Você vai julgar, condenar? Você vai dizer, eu desejo que essa outra empresa vai tudo porque dizer fé? Não. Porque a que precisava de você era aquela. A que Deus queria que você tivesse era naquela. Então você colocou currículo 1 mês, 2 meses, 3 meses. E Deus foi sustentando e falou assim, não tá na hora de eu colocar você na empresa, não tá na hora. Eu tô te transformando para que você seja perseverante. Senão, a hora que o patrão pisar no seu calo, você vai querer sair do emprego. Não vai te dar agora não, calma. Ele vai... Entende? Ele vai dizer, agora eu te dou, toma. Entende? Então, nessa pedagogia que Deus tá dizendo, calma, paciência, e você tem que entender o seu propósito. Então, a primeira coisa, querido, para de comparar na quaresma. Não compare com ninguém. Se você tá rezando com o outro e ele alcançou a graça nos 5 dias e você não alcançou, lembre-se que o seu propósito é rezar a quaresma. E você fazer essa penitência, esse jejum e sacrifício. Amém? Primeira coisa é isso. Você precisa entender isso. Amém? Segunda coisa, você tá rezando a quaresma não é para alcançar graça. Não é para alcançar graça. A finalidade de você rezar essa quaresma para que você seja mais íntimo do Senhor. É isso. A graça é acréscimo. A graça é se Deus quiser. Mas a quaresma é para que você seja fiel a Deus. Fiel a Deus. Então nós precisamos entender isso. Nós precisamos ter propósito. Propósito na quaresma. E o que está faltando muito de nós é isso. É crer. E fé é uma palavra tão pequena, uma dimensão tão grande que falta de nós ter fé. Entende? Porque Deus não alcançou minha graça. Porque Deus está demorando. Deus, irmãos, você precisa entender uma coisa, querido. Quaresma exige de mim fé. Uma fé expectante. Uma fé transbordante. Que a gente crê em Deus. Naquilo que Ele pode fazer. Naquilo que Ele pode realizar. Então nós precisamos, a partir de hoje, crer. É isso que está faltando na minha vida, na sua vida. Essa fé. Só que a gente muitas vezes tem duvidado. Sabe por quê? Deus não me concedeu a graça na quaresma de São Padre Pio, então eu vou sair dessa quaresma. Eu não vou rezar mais a quaresma, não vou. Não. Deus não me concedeu nada na novena de Padre Pio, eu não vou rezar mais essa novena. Não vou rezar, não vou. Não vou. Não vou não. Agora eu vou rezar. É o cerco de Jericó. Cerco de Jericó. Você tá entendendo? Fala, tô entendendo tudo, hein? Não, eu não quero saber mais. Já rezei a novena Padre Pio, quaresma São Padre Pio, cerco de Jericó. Agora, já rezei 3 meses São José, 9 meses com Maria. Deus não faz nada comigo, não. Vou parar de rezar. Mas calma aí. Cadê a tua fé? Cadê a tua fé? Se você tivesse fé do grão de mostarda, você não ia sair da igreja por causa de graça, por causa de cura, de milagre, de prodígio, de libertação.
Porque a tua fé, de fato, crê em Deus. Não naquilo que Deus faz, mas naquilo que Deus é. Lembre-se de uma coisa, você procura Deus porque Ele é o Senhor da sua vida, não pelo aquilo que Ele pode fazer. Então entenda uma coisa, você não pode desistir da quaresma, do Seis de Jericó, da novena do Padre Pio, 3 meses São José, 9 meses com Maria, por causa da graça. Você tem que ser perseverante porque você tem fé. De fé. Se a tua fé, se você crê, você irá acreditar, você irá permanecer, porque você é homem e mulher de propósito, de convicção, de princípio. Você é uma pessoa seleta. Que eu e você, a partir de hoje, possamos viver. E lembre disso, através da sua aliança, Deus irá transformar a sua vida. Nós vamos ler um relato agora, que nós tiramos do nosso próprio site. Presta atenção nesse relato que vamos ler a partir de agora, por favor. Padre Pio, com grande coragem, combatia as maldades do mundo. Padre Pio, com destemor e em público, combateu praticamente tudo quanto a sociedade contemporânea tem de ruim. As modas imorais, igualitária, o despudor, o adultério, as relações pré-matrimoniais, o aborto, o uso de anticoncepcionais, o pecado de homossexualismo, o divórcio, o comunismo e a reforma agrária. Em outros termos, ele reavivou na mentalidade dos fiéis entre o bem e o mal, entre o verdadeiro e o errado, entre o belo e o feio, entre a virtude e o pecado, e lutou contra as duas paixões que caracterizam o espírito revolucionário do homem odierno, o orgulho e a sensualidade. Por outro lado, de seus milagres, bilocações e carismas, tomados enquanto constituindo um conjunto, se desprende uma mensagem, no fundo uma censura, contra o materialismo, o naturalismo, o ateísmo prático, o hedonismo, que caracterizam a mentalidade do homem de hoje. Livro Padre Pio, seus milagres, seus carismas, sua vida, Giovanni Cavagnari, página 61-62.